Olá, subversivas! Sejam muito bem-vindas de volta e a conversa de hoje é sobre carreira e a enxurrada de mudanças que aconteceram nos últimos anos, principalmente voltadas à forma como nós nos relacionamos com nossas carreiras. Hoje recebemos a Fabiola Oliveira, que é fundadora da RDA Consultoria Humana, mentora de carreira e psicanalista. Seja muito bem-vinda, Fabiola! Olá, Olá, Carolina. Muito obrigada pelo convite. Gostei, já acompanho o podcast de vocês e estou me sentindo aqui privilegiada em fazer parte. Ai, que que delícia! legal, que linda. É um prazer receber você aqui. Eu e a Fabiola, a gente se conhece já há alguns anos, desde que eu estava no corporativo. A gente se conheceu lá na empresa, inclusive, então é muito legal a gente ter mantido esse contato, né? Meio de longe, meio de perto. E é isso, seja muito bem-vinda. Fala rapidinho, Fabiola, a gente estava aqui conversando antes, né? Mas se quiser, não precisa se estender. Mas fala um pouquinho sobre quem você é e o que você faz, para o pessoal te conhecer. Tá certo. Eu trabalho com recursos humanos desde o meu primeiro estágio, então a primeira vez que eu fui trabalhar, eu já entrei na área de recursos humanos, acabei entrando no departamento pessoal e ali fui migrando para o RH. E aí tive uma carreira no corporativo, depois do corporativo fundei a RDA, que é uma consultoria específica de recrutamento. E desde então venho trabalhando muito com recrutamento e seleção, então acompanhando todas essas mudanças da forma como que a gente seleciona com o trabalho, com as empresas, e também dando mentoria de recolocação, além do pezinho ali na psicanálise também. Então, esse é um resumo, mas acho que também é importante falar, tenho duas gatas, elas são doidas, então, se em algum momento pode ser que gatos pulem aqui, e aí todo mundo vai conhecer, faz parte, eu não consigo conter, porque elas têm o tempo delas. E também sou do teatro, também sou atriz, então também uma outra pincelada aí do meu lado pessoal. Somos três gateiras aqui no podcast, né? Gatos podem aparecer a qualquer momento. Gatos podem aparecer, é um plus, é o bônus que a gente dá para vocês verem gatos maravilhosos passando aqui em frente, né? Faz parte. Exatamente. Então vamos lá, né, gente? Por que que a gente resolveu trazer essa pauta hoje? A gente já falou no começo do ano passado sobre o movimento A Grande Renúncia. Para quem quiser ouvir o episódio 7, foi esse rapidinho, né? Foi o nome dado ao movimento de pessoas que, depois de terem passado pelo isolamento, começaram a repensar suas vidas e optaram por sair dos seus empregos, mesmo sem ter outro em vista, né? Priorizando mesmo a qualidade de vida. A pandemia e o isolamento escancararam uma série de problemas que assim as pessoas já vinham passando no mercado de trabalho, que já estavam causando muito incômodo. Então a gente tem a pandemia de burnout, a questão do trânsito, a falta de qualidade de vida, empresas com cultura tóxica, só para nomear alguns pontos, né? Então, agora, depois de 2 anos do fim do isolamento, a pandemia não acabou, mas o isolamento, ainda bem, os movimentos continuam, já surgiram outros, e a busca por uma carreira mais autêntica, mais alinhada, que permita mais qualidade de vida, segue muito forte. E é sobre todos esses termos e todas essas mudanças que a gente vai falar hoje. Para a gente começar, Fabiola, eu queria saber qual que é a sua visão sobre todos esses movimentos, sobre o geral que aconteceu no mercado do trabalho nos últimos 2 anos. Tá certo. Bom, a gente tem muita coisa acontecendo e coisas muito diferentes em lugares diferentes, né? Então, por um lado, a gente tem, assim, as pessoas que realmente estão buscando uma nova forma de lidar com o trabalho e vai desde as pessoas que resolveram efetivamente renunciar, né? Tem ali, a gente tem a grande renúncia, até as pessoas que agora tem um movimento de eu vou fazer o que eu fui contratada para fazer e tá tudo bem, e eu não sei por que que isso é um espanto, né? Porque, ok, tá tudo bem, mas é uma. E só, desculpa, né, te cortar, Uhum, que esse termo em inglês chama quiet quitting, né, que seria uhum, demissão sim, silenciosa, e eu não consigo entender. Muita gente critica o termo demissão. uhum, Pedindo demissão por não fazer o meu trabalho. Eu estou fazendo exatamente o que eu fui contratado para fazer. Só exatamente.
é isso, né? Então a gente tem esse segundo movimento. Eu percebo um outro movimento de pessoas que empreenderam e que estão voltando para o mercado de trabalho com outro modelo mental, que também teve. Então a gente começa a ter ciclos ali, né? Porque daí tá bom, eu decido pedir demissão do meu trabalho, mas e aí? Como que eu pago o boleto? Tem todo um outro rolê que também não é complexo e também não é simples, e que precisa de planejamento. Então eu já percebo um movimento de pessoas que, puxa, fui lá, tentei meio que pela emoção, sem muito planejamento, e estou voltando. E a gente tem também um movimento de pessoas que estão super excluídas no mercado de trabalho já há alguns anos por conta da revolução tecnológica, né? E por outros fatores. Então, a gente tem gente que também não está acompanhando. Então, falando de Brasil, a gente está num país em que algumas pessoas já têm o privilégio de pedir demissão e outras pessoas não conseguem nem se recolocar no mercado de trabalho. São vários mundos dentro de um único país e dentro da temática de trabalho, né? É muita coisa, né? A gente chegou a comentar aqui lá no episódio da Grande Renúncia que, por mais que seja um movimento mundial e que tinham muitas pessoas aderindo, né, passando por isso, é um movimento privilegiado. Quem vende almoço para pagar janta não vai pedir demissão, porque, tipo, não tem qualidade de vida. O que causa a baixa qualidade de vida são outras questões, né? Uma coisa interessante que você trouxe, Fabiola, e que foi, assim, o que eu pensei, porque quem trouxe a ideia da pauta foi a Jana, porque eu não acompanho tanto assim, né, esse universo. E aí eu comecei a ler o que era e eu falei, gente, mas e aí, o que de novo tem nisso, né? Porque foi muito isso, assim, eu falei, mas não era isso que tinha que acontecer? Então eu tive muito essa ideia, assim, esse pensamento, e aí pensando nos privilégios, né, que a Jana falou, eu acho que é tão privilegiado que eu acho que muitas pessoas nem sabem que esses movimentos estão existindo, né? Como que é essa diferença, né, de classes sociais e tal? Você consegue ver isso muito no seu trabalho? Eu, eu te respondo com tristeza que eu vejo muito pouco. Por que que eu vejo muito pouco? Porque como eu faço recrutamento para posições ali já de médio, cargos médios para cima, acaba que não aparece muito para mim. Mas eu sei que existe andando pela cidade, eu sei que existe da forma que eu faço seleção. Então, eu faço seleção desde 2012, já no modelo online. Antes, tipo assim, sendo super botando o pé na porta, assim, fazendo uma coisa que ninguém acreditava, porque era até o Skype que a gente usava para fazer entrevista, porque era o que existia na época e tal, né? Mas sempre foi dentro do modelo online. Sempre pensando muito também que, às vezes, você chamar o candidato para 3, 4 entrevistas presenciais de algo que, às vezes, você vai resolver ali online, também é custo, também é uma série de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que este modelo acabava nichando, né? Então, você acaba. E aí? E quem não tem acesso à internet? Será que é uma coisa tão distante falar que as pessoas não têm acesso à internet? Né? Porque falando assim parece um absurdo. Nossa, mas existem pessoas que efetivamente não. E aí, como que essas pessoas se candidatam nas vagas, sendo que hoje a maioria dos processos seletivos, isso já é uma realidade, eles já são online. Quando eu comecei no mercado de trabalho, eu lembro que a gente se vestia, se montava, botava lá o salto, a coisa toda, né, para entregar currículo. E você andava na rua, a maquiagem ficava escorrendo no sol, aquela coisa toda, você tentava montar, né, manter a pose e entregava os currículos. Hoje, você andando pela cidade, eu fico me desafiando a achar lugares onde eu vejo a placa de emprego. Ou Aham. aqueles lugares que a gente via que era só para isso, né? Então, assim, é um abismo que eu sei que existe, eu não consigo ver no meu trabalho, porque querendo ou não, quem se candidata a uma vaga já tem ali um acesso inicial, né? Acho que a Sim, Jana já, quer falar já alguma é coisa. mais nichado, né? Porque a pessoa, como você Uhum. falou, a pessoa que não tem
tanto privilégio assim, eu acho que ela nem sabe nem por onde começar, né? E nem sabe, como eu falei antes, que isso existe. Mas é interessante a gente olhar, né? O quanto, com quem que a gente está falando, né? Porque quem está aqui no podcast também somos privilegiadas também, né? Por estar ouvindo podcast, por ter acesso à internet, enfim. O que que você acha que principalmente, né, mudou de uns anos para cá com relação à forma como as pessoas se relacionam com a carreira, com o trabalho? Quais que foram os maiores incômodos que ficaram tipo escancarados e fizeram as pessoas repensar, né, dentro dessa nossa bolha privilegiada, as pessoas repensarem as suas carreiras, enfim. Eu acho que tem um primeiro ponto que aconteceu bem antes da pandemia, etc., que é a questão da revolução tecnológica, né? Querendo ou não, muitas atividades muito operacionais passaram a ser feitas através da tecnologia. Então, você vai hoje ao mercado, provavelmente você passa, você tem ali os caixinhas que você faz o seu autoatendimento e essas coisas estão acontecendo que a gente nem percebe. E a partir disso, quem está se relacionando com o trabalho está se relacionando com o trabalho de uma forma um pouco mais intelectualizada. Eu preciso, de alguma forma, né, me envolver ali no que eu estou fazendo. E esse envolvimento gera reflexão. Poxa, será que o que eu estou fazendo faz sentido? Será que o que eu estou fazendo é bacana? Então, a gente tem esse movimento que ele já vem acontecendo. Com a pandemia, a gente vem com um outro movimento que será que a intensidade das coisas que eu faço também está de acordo? Poxa, eu vinha no ritmo de trabalhar 12, 13 horas por dia, e aí, de repente, tem um momento ali que você é obrigado a parar. Mesmo que você não queira, né? Me vi ali como uma pessoa workaholic, poxa, eu precisei parar. E aí, né, nessa pausa tem toda uma reflexão do que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, né? Quais são as outras áreas da minha vida, né? Muitas coisas estavam anestesiadas, porque para a gente fazer esse tipo de provocação, você precisa ter tempo para pensar nisso. Só que eu só estou anestesiada o tempo todo, né? Se eu estou só numa roda em que eu chego em casa exausto para deitar e dormir no outro dia começar de novo, eu não consigo me provocar, né? Então, eu acho que eu percebo essas duas questões assim bem fortes, sabe? O que eu estou fazendo e a intensidade do que eu estou fazendo. E Ontem aí eu vi um, pode falar, cara, desculpa. ontem eu vi um vídeo que a gente pode colocar na descrição, chama Happiness, não sei se vocês já viram. De alguns ratinhos, assim, mostra muito a nossa realidade da gente querendo correr atrás da realidade, da felicidade. Super fortíssimo, assim. Mas me veio isso agora porque é isso que você falou, né? A gente não tinha tempo, de maneira geral, para olhar para a gente. Então, se você trabalha aí 12 horas, você não vai olhar para você. Você vai chegar em casa, vai dormir e vai voltar para o trabalho. Então, você fica nesse ciclo. E aí, quando você tem tempo, que aí a pandemia te deu aí um tempo, você não quis, mas foi, né, obrigado, entre aspas, a ter esse tempo. Eu acho que você começa a pensar em várias coisas e, nossa, será que faz sentido, né? Eu estar vivendo para trabalhar? Porque esse meu trabalho passa e aí, o que eu estou fazendo, né? Exatamente. E é engraçado que isso envolve, inclusive, porque às vezes, se a gente for para pensar, tem uma lógica ali, tá? Eu tenho que trabalhar bastante porque eu tenho coisas para pagar querendo ou não, eu não consigo fugir disso. Se eu não pagar, ninguém paga. Tem uma lógica que tudo explica. Sim, Mas quando a gente começa a parar para pensar bastante, o próprio ato de trabalhar, ele é caro. Então, o que que é que eu preciso investir para ir trabalhar tanto de investimento, quanto de curso, quanto de estar no happy hour, que é fundamental para eu estar ali com as pessoas. Tudo isso também está na conta, né? E aí que começa o movimento de fazer algumas renúncias, né? Poxa, então será que eu preciso efetivamente estar tão envolvido dessa forma? Será que não pode ser um lugar onde será que o trabalho não pode ocupar um lugar um pouco mais prático e não um lugar de onde eu me vejo como pessoa? Né? Muitas pessoas só se reconhecem pelo trabalho. Então, você pergunta para a pessoa quem ela é,
naturalmente vem como resposta o que ela faz. E quem é esse sujeito para além do trabalho? E aí não sabe responder, né? Vem aquele, o Uhum. grilo e toda a crise de identidade. E é engraçado, você falou que o trabalho também custa caro por conta de tudo isso, só que a primeira coisa que eu pensei em termos de tipo, é um custo muito alto, que é a nossa maior moeda de troca, é o tempo, né? E Uhum. aí entra tudo que você falou, não é só o tempo que a gente passa no trabalho, de 10, 12, 13 horas, que já é muito tempo, mas Uhum. tem o tempo do networking, tem o tempo de ir no Uhum. happy hour, tem toda uma série de coisas não remuneradas que a gente precisa fazer para conseguir estar nesse emprego, né? E a questão da intensidade, que muita gente acabou revendo, né, durante a pandemia, ela já vinha acontecendo também com o crescimento do número de pessoas com burnout, né, no mundo. Uhum. Estava cada vez maior, mas eu senti que, assim, a pandemia deu essa escancarada das pessoas realmente perceberem eu não preciso trabalhar tantas horas, porque eu acho que antes, sem tanto essa reflexão, passando tanto tempo anestesiada e vivendo no automático, né, acorda, vai trabalhar, volta e enfim, as pessoas acabavam chegando no burnout para depois repensar. Então, E chegando no chega nesse burnout, ponto de exaustão, né? e chegando no burnout com culpa também, né? Porque Muita culpa. o burnout era, olha, você não está performando. Será que você não tem todas as. Será que você não é aquela pessoa que vai lá e faz um pouco mais e que consegue se automotivar? Cadê você se automotivando? E aí? Será que você, né? Então, quando a gente vai para uma sociedade muito pautada pela performance, o burnout, ele pode ser encarado como um sinal de fracasso. E é aí que a gente precisa realmente repensar e talvez fazer uma das coisas que eu acho que é mais difícil da vida adulta, que é efetivamente fazer renúncias, né? A gente não pode deixar de considerar que existe as coisas externas, que existe o mercado, que existe uma série de coisas, né? E se eu optar, talvez, por não ser a pessoa que vai ter promoções todos os anos, porque eu quero privilegiar, talvez, um trabalho mais ritmado. Sim, E aí é coisas da vida adulta. Será que dá para ter tudo? Então, será que eu consigo ter um crescimento profissional na velocidade que a empresa X, que é um pouco mais agressiva, quer, mantendo uma qualidade de vida? E eu não estou falando que é uma coisa ou outra, né? Porque você vai encontrar companhias ou formas de trabalho em que isso é possível. Mas também a gente vai encontrar muitas companhias onde não é. E sim. aí é realmente refletir, né? Eu acho que uma coisa que tem bastante a ver com o que você está falando é uma pesquisa realizada pelo INSPER, em parceria com o Robert Alf, divulgada em 2022, mostra que grande parcela dos profissionais não desejam ascender, crescer a cargos de liderança, mesmo que tenham essa oportunidade. É, e aí tem mais, né? Segundo a pesquisa, os motivos são não querer lidar com problemas mais complexos, encarar novos desafios, ter mais responsabilidade pelos resultados e gerenciar um número maior de pessoas, ou seja, não querer essa grande responsabilidade. E, gente, eu achei assim, eu fiquei super surpresa, assim, muito, porque, como você falou, eu venho também dessa época que a gente se arrumava toda, né, para procurar emprego, e aí queria uma empresa que tivesse um plano aí de carreira. E aí, quando eu me deparo com essa pesquisa, eu falo, nossa, o que está acontecendo? Até porque eu sou empreendedora, então eu estou um pouco fora desse mundo, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Posso assim, eu acho que cai no lugar efetivamente da gente, de onde é que a gente coloca o trabalho. E aí isso dá para a gente pensar nisso não só no ambiente corporativo, mas também quando a gente empreende, né? Então, o trabalho, no meu ponto de vista, ele precisa fazer sentido. Nem sempre a gente consegue ter o trabalho ali para fazer sentido, mas quem consegue achar isso é muito bacana. Mas será que isso fazer sentido significa que o trabalho vai ser a única a forma de eu estar no mundo? Né? Será que o próximo passo, que é o passo de repente ter uma equipe, de uma pessoa, etc., é o único caminho?
dentro da própria área de recursos humanos, já existe um conceito que é o conceito da carreira em Y, que é você vai aprendendo profissionalmente, aí de repente você vai bifurcar e você pode ou seguir uma carreira de liderança ou seguir uma carreira de especialista. Desculpa, Fabíola, você pode repetir? A palavra não ficou muito clara. Ou uma carreira de liderança ou... De especialista. Ah, de especialista, tá, De sim. especialista. Então, eu não tenho equipe, mas eu tenho uma ascensão ali como uma pessoa, como especialista. Não necessariamente você ter uma posição de liderança, etc., é o único caminho, né? Mas quando a gente pensa no trabalho no lugar de status, normalmente a gente faz essa associação, né? Quem ascendeu profissionalmente é alguém que tem um cargo. É. Sim, A gente total. ainda faz muito, né? Eu não sei, eu vejo muitos usuários, acho que no Twitter, que isso é muito coisa de São Paulo. Eu não sei como que é lá fora, mas a gente colocar essa carreira como coisa de status, tanto que quando eu comecei a empreender, isso é muito louco, né? Não sei como que foi para vocês, mas eu me sentia super envergonhada. Porque eu não tô, tudo bem, eu sou uma empreendedora, só que eu não tenho um negócio ainda. Não é que nem o meu amigo que é dono de um restaurante, sabe? Essa questão do status pegava muito. A gente ainda leva muito isso em consideração e eu acho muito legal que a gente finalmente está começando a repensar, né? As pessoas pararem para pensar e falar, tá, mas eu quero um cargo ali em cima que eu vou ter que trabalhar mais. Tudo bem que o salário é maior, mas eu vejo assim algumas pessoas na minha bolha, né, numa bolha mais privilegiada, começando a repensar questões do tipo, tá, eu tenho um salário muito bom, muito acima da média do que é o Brasil hoje, só que eu estou trabalhando demais, então começam a fazer contas para diminuir os custos de vida, né? Descer uma escada. Tá, eu vou ter uma vida mais barata, vou perder algumas coisas, só que eu não trabalho tanto. E para mim é melhor, eu não preciso de tantas coisas, de tantas viagens tão caras, eu posso dar uma enxugada para eu não ter que trabalhar, né? Não ter que trabalhar Uhum. tantas horas. Refletir, Finalmente a gente está privilegiando outras partes da nossa vida, né? refletir qual que é o preço disso, né? Que a gente, O que que a querendo ou gente não, tem faz? um preço a ser pagado aí. Como a gente falou, trabalhar muito e aí não tem um tempo para descansar, um tempo para viajar, um tempo para respirar, porque aí a gente cai nesse burnout de novo. E então eu acho que é isso também, né? A gente repensar, e eu acho incrível também. A questão do status, para mim, eu acho que não pegou tanto nesse sentido que você falou, mas pegou mais no sentido de eu ter desistido de uma carreira. Porque eu já Uhum. estava na empresa há muito tempo. Camila, você é doida, você ganhava bem, estava 6 anos na empresa, você vai sair agora? Então, mais o status nesse sentido, né? De eu ter saído de uma empresa que poderia me dar um plano de carreira maior, melhor, enfim. É. Você falando, Camila, eu lembrei de uma música do Raul Seixas, porque quando eu estava saindo do corporativo, eu pensava muito nessa música, que é uma música que ele fala assim, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado, ganho não sei quanto lá, 1.000 por mês. É Verdade. assim. E aí ele fala, tem uma parte do texto da música que ele fala, eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado, né? Então, assim, poxa, eu devia estar muito contente com isso, mas tem muita É coisa, isso. tem muita Ai, vida não, para maravilhoso, viver. é. É, Então, essa música ficava na minha cabeça, eu devia estar contente, porque assim, a história é muito, muito parecida, né? Mas eu acho, do que vocês falaram assim, da questão do status, etc., às vezes eu fico pensando se no fundo, no fundo, no fundo, depois que a gente resolve as questões práticas de necessidades básicas, se a gente não passa por um estado de estar sempre, unicamente, em busca de reconhecimento. sim. Porque o trabalho ele é um lugar até fálico, né, de poder, onde tem quase que uma fórmula matemática. Se você tiver tal cargo, você vai ter um status. E se você tem um status, você tem um lugar social. Se você tem um lugar social, você tem reconhecimento, Sim. né? Todo a nosso entendimento do valor vem daí, né?
de Uhum, reconhecimento do nosso valor enquanto pessoa, né? uhum. Sim. Gente, que tristeza. É, Tristeza. Que e eu tristeza. E isso não está especificamente no mercado de trabalho, né? Então, eu venho acompanhando muito, por exemplo, pessoas que trabalham no meio digital, questionando, poxa, será que o meu valor está na quantidade de seguidores? Será que se eu não for uma pessoa com tanto de seguidores, será que isso vai validar ou não vai validar o meu trabalho? Então, a impressão que eu tenho, assim, olhando de fora e às vezes brisando assim, poxa, será que a gente só troca os lugares, mas a gente continua numa busca desenfreada de validação pessoal? Eu E acho aí que sim. uma curiosidade, Fabiola. A gente está falando dos movimentos, né, de maneira geral, mas dentro das recolocações, o profissional como indivíduo, você vê essa mudança mesmo, essa diferença nele procurar empregos que tenham essa visão melhor? Como que você acha que tá? Como que você está vendo esse cenário hoje? Uhum. Olha, eu vejo as pessoas hoje, por exemplo, é, eu não consigo falar de um número preciso, mas eu tenho muita resistência nos processos seletivos quando é uma vaga que ela não tem um modelo minimamente híbrido, que é aquela vaga que você pode trabalhar no presencial e no home office. Então, a vaga, quando ela é 100% presencial, para alguns cargos permitem, né? Quando ela é 100% presencial, às vezes eu tenho que falar, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo um monte de coisa, mas eu só quero que você participe desse processo seletivo, por favor. Então tem um modelo, da mesma forma, só o home office também eu percebo que as pessoas muitas vezes não querem, porque tem uma questão do trabalho que é a questão é, de relação, né? Então, poxa, eu quero pelo menos uma vez por semana ir lá e ver as pessoas. Mesmo que seja para ir para a empresa, para falar mal da empresa. Sabe aquela hora que você vai no cafezinho e que você senta lá para reclamar de tudo? Eu percebo que as pessoas Uhum. também sentem falta disso, né? É E sair um pouco aí, de casa, ir para um outro ambiente, né? Trocar uhum. presencialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem as coisas da vida pessoal. Então, esse modelo ali no meio, eu percebo que ele é muito visto e percebo hoje uma objeção muito grande dos candidatos com relação a isso. Uma outra coisa que mudou também, eu como recrutadora, eu tenho um trabalho muito forte de vender a vaga para as pessoas, no sentido de falar, olha, faz sentido você participar desse processo seletivo. Eu percebo que quando é uma vaga que a gente não consegue mostrar que ela faz sentido, as pessoas de alguma forma também já não se interessam tanto. Sim. Pensando, né? Vamos olhar por outro lado. Então, como que as empresas e os gestores, né? A galera que está fazendo essa contratação está lidando com isso? Porque eu vejo, né? Eu acompanhei algumas notícias de empresas grandes, que nem o Nubank, no começo falou, não, vai ser 100% home office, agora para sempre, e uns meses depois falou, acho que não vai ser bem assim. Empresas que aderiram 100% ao home office, outras nem tanto, outras não tem conversa, vai ser só presencial. Como que está sendo o movimento interno dos líderes para lidar com essas mudanças dos funcionários, nessa mudança comportamental? Jana, eu acho que no fundo está todo mundo aprendendo, não tem uma fórmula mágica. Se tivesse, eu ia ser o RH mais rico do planeta Terra. Porque eu ia chegar e ia falar, olha, é isso que precisa ser feito, né? Isso não existe. O que está acontecendo é que as empresas estão aprendendo na prática. Da mesma forma que as pessoas também estão sentindo na prática, né? Então, às vezes uma pessoa que está num trabalho 100% home office, depois de um tempo começou a bater ali e falou assim, cara, está faltando alguma coisa. A gente está aprendendo no processo e vice-versa, né? Às vezes uma pessoa que está 100% no presencial e que começou a pensar que, olha, eu estou perdendo várias horas do meu dia no trânsito porque eu poderia estar fazendo outra coisa e de repente cai essa ficha e isso não faz mais sentido para mim. Então, está todo mundo, tanto quem trabalha quanto os gestores das empresas, está todo mundo aprendendo. Não tem uma fórmula mágica, mas o que eu percebo é que algumas empresas elas são mais atentas a esses movimentos
do que outras, né? Outras estão bem resistentes, né, ainda. Exatamente. É isso que eu ia perguntar. Você acha que elas, por mais que assim, tá todo mundo aprendendo, assim, mas você sente que elas estão abertas a isso? A gente não consegue colocar, eu acho que eu não consigo dar uma resposta específica, porque existem empresas em diversos momentos de maturidade, independente do segmento, independente do porte, né? Vou dar um outro exemplo que vai fugir um pouquinho, mas depois eu volto. Por exemplo, hoje tem empresas que trabalham muito questão de vagas afirmativas. Então, olha, eu quero contratar uma pessoa, eu quero abrir vagas para essa pessoa 50 a mais. Eu quero abrir vagas, enfim, trabalho mais uma vaga alternativa. E você tem outras empresas que estão ainda naquele modelo de perfil fechado que parece que está em 1990. Tem empresa de tudo que é tipo, de tudo que é tipo, né? Talvez isso seja o que mais me espanta e me intriga, né? Porque a gente sai de um modelo onde era tudo único, então você tinha uma fórmula que era, você vai entrar numa empresa, você vai falar um segundo idioma, você vai fazer uma faculdade e você vai crescer e você vai ter um próximo cargo. E o que a empresa espera de você é isso. Então, ele sai do modelo onde era tudo certinho para ir para um outro modelo onde existe complexidade, tanto no que as pessoas querem, quanto na forma como as empresas se colocam. Olha, eu vendo de fora eu acho incrível, mas você, quando profissional, deve ficar. Maluca. O que eu tenho feito muito nos últimos anos, assim, então o meu movimento nesse período pandêmico e pós-isolamento é de cada vez mais identificar quais são, desse universo de empresas que existem, quais são as que eu quero trabalhar, Sim. né? Então, Você também se adaptando a esse cenário, né? não só o cenário, mas também o que eu quero. Poxa, será que eu Sim. quero fazer um processo seletivo para uma empresa que eu não comprei o discurso dela? Que você Será não que se agora, identifica com a cultura, né? é, será que agora, com 41 anos, é uma coisa que eu fico pensando, e agora? Eu vou passar a metade da minha vida fazendo coisa que, sei lá, de repente prestando serviço para lugares que eu não acredito? Então, eu também estou nesse movimento de repensar, também não tenho a resposta, também tenho os meus Uhum. medos, né? Então, poxa, e aí? Então, será que eu não estou colocando o trabalho em um lugar muito romântico? E aí, será que em algum momento isso não vai impactar no meu boleto? Né? Então, assim, também estou nesse mesmo movimento, tá, gente? Eu estou falando como uma pessoa que trabalha dentro de recursos humanos, mas também tem muitas dúvidas e que também não sabe para onde as coisas vão seguir. A gente mesmo, a gente como empreendedoras não tem como fugir, né? Não tem Uhum. como fugir de repensar as coisas todo dia. Com esse plus do tipo, ai, meus boletos, né? Sim. Uhum. As nossas ouvintes, eu já estou falando as nossas, né? Por isso, porque a maioria é mulher. E Uhum. aí, fazendo muito esse recorte, né, falando de mulheres mesmo, você falou, inclusive, do home office, que muita gente não quer 100% home office. E aí eu pensei na hora em mulheres que são mães, por exemplo. Então, imagina para essa mulher que está 100% em casa, deve ser um desafio. Então, às vezes, é melhor sair porque ela Uhum. tem um tempo ali para o trabalho, porque se está em home office, às vezes muitas mães tiveram essa dificuldade, né, de separar o que era trabalho, o que era casa, porque aí o filho vem correndo, enfim. Uhum. Então, como que é assim essa questão das mulheres? Você vê algum movimento maior vindo delas ou não? Como está sendo isso para você, né? Eu percebo que as mulheres elas estão no movimento tanto de se posicionar dentro do mercado de trabalho e se posicionar não, no sentido de há alguns anos atrás as mulheres elas meio que se vestiam como homens, né? Então você vai lá, você coloca um terninho e incorporava um papel masculino. E eu percebo hoje as mulheres, olha, eu quero ter atenção na minha carreira, mas vai ter dia que eu vou estar com cólica e não vai ser bacana, né? E trazendo essa questão feminina também. Com relação à maternidade, eu percebo muitas reflexões também. Então, eu já tive desde o processo seletivo, que era
que a candidata falou, Fabi, eu entendo que o modelo é híbrido, mas eu preciso ir para a empresa todos os dias. Por quê? O meu filho, ele é amo o meu filho, mas ele não consegue entender que quando a mamãe está em casa, a mamãe está trabalhando. Então, Exato. é mais fácil eu sair, porque por mais que eu explique, né, que agora eu preciso de um tempinho, ele ainda não consegue entender. Talvez daqui a uns anos, né, consiga. E tem outras mulheres que não, que conseguem ter um ambiente super ali funcional e que preferem estar mais dentro do home office, mas todas elas repensando. Então, não só, eu não preciso abrir mão da minha convivência familiar para eu ter uma ascensão profissional. Eu quero ter as duas coisas. Sim. E Podemos aí acho que o tudo, né? cenário Estamos em todos os lugares. e aí o cenário varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, né? Uhum. Não tem muita coisa. Eu queria trazer, tem um ponto, um conceito, né, um termo de um movimento, que eu acho que é o mais recente dentro de tudo isso, que é o career cushioning, que eu não sei a tradução em português para isso, é acolchoamento de carreira, alguma coisa assim, mas não faz sentido. Que diante, né, só para explicar para quem não conhece, diante de tantas incertezas com o mercado, esse conceito implica em você ter um plano B, uma segunda opção, caso o inesperado aconteça. Então, seja através de já, tipo, começar a ir atrás de alguns outros cargos, alguma coisa mais estável, ou até mesmo pensar em projetos paralelos para ir construindo caso alguma coisa aconteça. Mas assim, eu estava estudando um pouco sobre isso, eu queria saber a sua visão, que isso, mais um conceito que veio assim como algo inovador, olha, está acontecendo agora, mas ao mesmo tempo, isso já não era, talvez em menos volume, mas isso já acontecia, né? Quantas pessoas já não iam tentando projetos paralelos, ou para ganhar uma grana extra, ou uma segunda opção? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre mais esse movimento. Eu acho que tem algumas coisas que impactam muito nesse movimento, quando a gente pensa no cenário atual, que é, primeiro, questão de expectativa de vida. A gente tem uma expectativa de vida muito maior, né? Quando eu era criança e eu olhava uma pessoa de 40 anos, ela era velha, gente. Sim. Sim, Né? Mas não é só assim, porque eu, como criança, achava essa pessoa velha, mas assim, a forma de se colocar no mundo, a forma de se vestir, parecia que já estava entrando ali num lugar que é, é, essa, a minha fase produtiva acabou. E hoje em dia a gente percebe que não, a gente tem questão de avanço na ciência, a gente tem questão de avanço de expectativa de vida. E imagina você passar uma vida onde você vai viver, sei lá, 100 anos, né, que seria um sonho, né, com saúde, etc. Você vai viver 100 anos e desses 100 anos você tem ali 80 anos produzindo. Será que você vai querer produzir a mesma coisa? Né? Então, essa questão de expectativa de vida é uma coisa que pega também. A questão de como o mercado absorve também as pessoas também pega, né? Então, por mais que, por exemplo, falando de etarismo, por mais que a gente tenha hoje empresas que contratam pessoas com 50 a mais, que fazem coisas afirmativas, você tem outras empresas que elas não têm essa visão e tem outras que querem que você esteja lá performando como se você tivesse 20. E aí, será que eu vou continuar nesse mercado? No mercado de trabalho tradicional, sendo que talvez eu não vá entregar o que eles querem ali como expectativa, porque eles estão com um modelo mental bem fechadinho, né? E tem também a questão das vontades, né? Então, com tanta coisa no mundo, que a gente, com tanta informação que hoje a gente tem acesso, eu acho que é natural que se despertem outras vontades e Sim. que a gente queira fazer outras coisas, né? Então, eu acho que esse movimento ele acaba se intensificando, porque a gente tem mais variáveis que, de alguma forma, ficam ali provocando. Será que você vai fazer o que você faz a sua vida toda? E aquele curso de fotografia? E aquela vontade de cozinhar? Né? Então, tem muita coisa aí acontecendo que talvez intensifique
esse movimento, que é um movimento que sempre existiu, mas talvez uma proporção um pouco menor. E quanto o autoconhecimento é importante nesse momento, né? Porque ouvindo você falar, para mim tem muito esse lado bom de você, cara, eu quero fazer outras coisas e tal, e muito também o lado da autocobrança, né? De tipo, eu estou aqui, mas não, mas eu preciso produzir mais, eu preciso fazer mais. Então, eu acho que é legal o autoconhecimento nesse momento, principalmente também, para você entender qual que é o seu equilíbrio, né? De, cara, realmente eu quero fazer outras coisas porque eu tô sentindo falta e tal, ou se é uma cobrança de querer ficar fazendo toda hora, né? Porque aí também tem isso, né? É, também tem isso, porque às vezes o hobby vira um lugar de performance que eu também vou estar fazendo mais, né? Eu percebo algumas pessoas, até na clínica, assim, que às vezes trazem essa questão, tipo, nossa, eu quero fazer outras coisas, mas eu não tenho outras vontades. E aí entra no lugar de culpa de, eu não sou a pessoa que tenho 486 hobbies para ter outras vontades, né? Então, é tudo ali um caminho do meio mesmo, né? Sim. Sim, sim. E a gente, né, pegando já esse rumo, acho que já tem um movimento maior de pessoas de repensar, né, tantas questões da carreira, de trabalhar no corporativo, que estão escolhendo testar, trabalhar com outros gostos, com competências que já tem, falar, meu, eu vou usar tudo isso aqui que eu já sei, eu quero pegar meus hobbies que eu já faço bem e vou transformar isso num negócio, né? Eu acho que do mesmo jeito que você falou que tiveram muitos empreendedores que voltaram para o mercado com outra forma de pensar, existem algumas pessoas querendo tentar também, até se aproveitando do boom do mercado digital. Então, tem esse movimento que eu acho muito interessante das pessoas, e eu que trabalho mais com mulheres, né? Então, eu vejo isso mais nas mulheres, de falar, cara, eu quero uma outra vida, eu quero criar mais liberdade, eu quero criar algo que é meu, eu quero usar isso daqui, então eu quero construir. Quero construir uma coisa com mais, seja artesanato, com porcelana, seja serviços, né, que a gente faz. Tanto que uma pesquisa, né, da Rede Mulher Empreendedora que saiu esses dias, falando em 2022, os motivos mais citados por mulheres que optaram por empreender no último ano foram oportunidade de crescimento, desejo de fazer seus próprios horários, né, de você ter mais liberdade e principalmente realizar o sonho de abrir um próprio negócio, de construir um negócio próprio. Em 2021, e isso é o que eu acho assim, mais interessante, em 2021, o principal motivo, assim, com uma diferença gritante do segundo lugar, era a questão da necessidade. Seja para complementar a renda de casa, seja porque não conseguia voltar para o mercado de trabalho. E em um ano, isso mudou muito. E o que eu mais achei curioso é que eu estava até conversando com a Ká, né? A gente falou, mas deve ser um movimento de pessoas privilegiadas. Mas na pesquisa, o grosso de quem trouxe essas respostas era classe tipo C. Então não é a classe média, né? Eu achei isso muito interessante. É interessante essa questão de gestar, né? De colocar alguma coisa no mundo que tenha a sua identidade. Eu acho isso muito, muito bacana e eu percebo e eu acho isso muito legal também. É claro que eu tenho a percepção de que se o mercado de trabalho para as mulheres tratasse as mulheres considerando todas as variáveis, não, então, tá, eu não quero que você esteja aqui performando como se você não tivesse uma outra vida, né? Então, assim, e não só para as mulheres como para os homens, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de, eu vou ter um filho, às vezes a gente pensa muito da empresa liberar lá a mulher para levar o filho no médico e tal, mas isso deveria acontecer com os homens também, porque a responsabilidade é dos dois, enfim. Mas pensando nessa questão de ter uma sociedade voltada também para o cuidado, para outras coisas, eu percebo que se as empresas tivessem essa abertura, talvez algumas mulheres elas não entenderiam, porque às vezes ela não vê espaço. Então, a gente tem ali as mulheres que querem gestar, que querem colocar uma coisa com a identidade, e tem aquelas mulheres que elas não se acharam dentro do mercado de trabalho, que não necessariamente é o sonho da vida dela, mas é o único caminho possível.
sim. E aí, fazer essa separação é um desafio, né? Para a É própria porque, pessoa, né? porque aí o empreender, você não, né, como você falou, não necessariamente tem ali uma ideia e tal, mas ela vai montar do jeito que ela quer. Que Uhum. não é o que ela acharia numa empresa, né? Que é, ou dificilmente ela encontraria. Então, sim, concordo com você também. E aí você tinha trazido a questão de pessoas que empreendem e aí voltam com uma cabeça diferente, assim. Como que é isso, assim? O que que você percebe? Eu percebo que as pessoas elas voltam às vezes valorizando mais a estabilidade. Então, não necessariamente eu quero um lugar que eu me sinta desafiada. Eu quero ah, fazendo uma outra, um trecho de música do Cazuza, eu quero um amor tranquilo, sabe? Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Eu Sim. percebo as pessoas voltando com essa pegada, assim, quero uma coisa mais estável. Era a Não, sorte do dinheiro na conta, todo dia ali, ó, certinho. eu quero a sorte de ter férias, eu quero a sorte de ter 13º, né? Eu Ai, quero a gente, sorte Aham, disso. sim, Então, saudades. eu saudades. percebo realmente valorizando isso. Olha, eu sei que eu vou ter ali, querendo ou não, eu vou ter ali no final do ano um 13º, enfim, eu percebo isso. Mas eu acho que é muito legal, como talvez o público de vocês seja mais mulheres e mulheres empreendedoras, eu acho muito legal também pensar que essa mulher empreendedora, em algum momento, ela também vai contratar alguém. E aí, Amém. todas essas questões que a gente está falando aqui, e aí, como que vai ser, como que eu vou gerir essa pessoa? Vai ser um trabalho presencial, vai ser um trabalho híbrido? Como que eu vou lidar com as variáveis de um outro ser humano ali que tem suas vontades, seus desejos? Então, tudo isso a gente, quando a gente está falando de empresas do o mundo corporativo também são as empresas de pequeno e médio porte que contratam. Sim. A gente também é o mundo corporativo de alguém, né? Sim. Perfeito, é isso mesmo. É engraçado, É, né? Porque quando a gente fala, ai, como as empresas estão. Ah, como a gente está, né? Tipo, Uhum, uhum, de sim, ocupar esse lugar, né? uhum, é. É que eu acho que a gente não se coloca tanto nesse lugar por sermos empreendedoras, né? Como a gente não tá nesse cargo ainda de gestora e liderança, a gente acabou não se colocando, mas como a gente já comentou, a gente também tem que estar atenta, a gente também tem que aprender um monte de coisa, ver como que a gente está se colocando no mercado, né? uhum, E como a gente está colocando, e acho que isso pega muito também para empreendedoras, como que a gente está colocando a prioridade do nosso negócio, do nosso trabalho na nossa vida. Porque uhum, eu acho que é muito fácil a gente entrar nesse esquema de domingo, 11 horas da noite, a gente está pensando em trabalho, e está fazendo anotação, e está mandando podcast no WhatsApp para amiga, porque teve uma ideia para o outro podcast, para o podcast de verdade. uhum. Então, a gente tem que estar pensando sobre isso o tempo inteiro. Falar, cara, eu tô exausta, eu tô mal-humorada, eu tô trabalhando demais, eu preciso descansar. Só que aí a gente vai descansar, rola culpa, porque, meu Deus, o trabalho. Mas acho que aí entram outras questões também, a instabilidade, a questão dos boletos, né? Enfim, mas são coisas que a gente tem que estar atentas, né? Sim, eu acho, que, pelo menos para mim, uma coisa que ajuda muito é eu estar o tempo todo me questionando, para de alguma forma não entrar no automático, né? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esses dias. Eu tive um dia que eu acordei, fiz minhas coisinhas, depois eu fiz ali 2 mentorias e fiz um processo seletivo online, em grupo, com 20 candidatos e 5 gestores. Foi um processo seletivo que durou ali 2 horas mais ou menos, e quando acabou eu estava exausta. E o que eu queria muito era pegar, desligar o computador, tomar um banho, abrir um vinho e falar, chega, o meu dia acabou, porque eu já produzi bastante. Só que daí eu pensei assim, gente, mas eu não trabalhei nem 8 horas. E aí, logo em seguida, eu entrei e falei, cara, deixa eu me perguntar, será que produtividade é você trabalhar? Então, não necessariamente eu estou nesse lugar de, ai, a É, pessoa super resolvida, que não busca reconhecimento, que não, que tem ali a agenda organizada, que faz a super gestão do tempo. Mas, pelo menos, eu percebo que eu já estou no movimento de eu me questionar. Pelo menos me questionar.
Porque em um tempo atrás, o que eu faria? Ah, eu vou continuar trabalhando, porque, poxa, você não completou no mínimo 8 horas de trabalho. Que pessoa folgada. E um dia Ah, eu ouvi de uma pessoa, da minha mãe, né? Quando a mãe fala, pega, né? Eu ouvi da minha mãe também, ela falou assim, nossa, mas quando você trabalhava em empresa, você trabalhava tantas horas, agora você parece que não trabalha tanto, em questão de horas, né? pronto. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que depois que eu entendi eu virei uma folgada? Será que quando eu trabalhava para o que me pegou foi assim, será que quando era para os outros eu era mais Mais dedicada empenhada. do que agora que é para mim? Mas depois eu falei, não, agora eu estou lidando com o trabalho de uma outra forma, né? Então, se questionar o tempo todo talvez seja um caminho para, pelo menos, não necessariamente a gente vai ter a resposta, mas pelo menos a gente sai do piloto automático, né? Sim. E quando a É. gente vai empreender, a gente tem esse espelho, né? Porque a referência que a gente tem é o mercado de trabalho tradicional. Né? A gente não Uhum. estou falando nem o de hoje, mas o tradicional que tinha antes e tal, que é das 8 às 6, todos os dias, né? De segunda a sexta. E aí você sai disso e fala, meu Deus do céu, eu estou fazendo certo? E Uhum. aí é É. interessante que você trouxe da questão da produtividade, né? Será que, eu preciso fazer muitas horas e tal? Eu acho que esses movimentos também podem trazer essa questão, né? Essa reflexão sobre que a produtividade não é mais o que era lá atrás, na Revolução Industrial, que você tinha que trabalhar 12 horas por dia. Produtividade é você fazer com qualidade, não necessariamente 12 horas, né? Fazer o que é importante para você e é isso. Então, eu vejo isso, assim, um movimento de pessoas questionando mesmo o que que é essa produtividade, né? O que que faz sentido para mim, assim. E Exato, até o porquê que a gente precisa ser tão produtivo, né? Qual o exato. problema de você ter um final de semana? Gente, até no final de semana a gente tem essa pressão de, porque tem que cuidar da casa, porque não sei o quê, porque tem um monte de coisa para fazer. Por que que a gente se sente tão mal e tão culpado e não se permite passar um fim de semana sem fazer nada do que é considerado útil, né? Eu Uhum. vou do sofá para a cama, da cama para o sofá, vou assistir Netflix e vou maratonar todas as séries. E é isso, vou passar o fim de semana de pijama. Qual que é o Sim. problema da gente fazer vários nadas? Eu gosto de fazer nada, confesso. Mas eu também sinto culpa. Mas, assim, essa questão da quantidade de horas, tem algumas empresas na Europa que já estão adotando ali os 4 dias úteis da semana, né? Então, tem algumas que o modelo é de segunda a quinta e outras que valorizam mais a quarta-feira, que você tem uma quebra ali, e depois você é, volta um pouco mais produtivo, e, né, que você já está descansado, etc. E aí é a quebra de um monte de paradigmas, né? Que é tanto na questão da confiança, que a pessoa não precisa trabalhar tantas horas para justificar o salário que você paga. Porque se a gente volta ali para a era industrial, as pessoas eram valorizadas pela hora de trabalho, o quanto que uma mão de obra vai produzir dentro de uma hora específica. E aí a gente vai para uma outra lógica, que é a lógica da entrega. Então, tem um monte de coisa aí que precisa construir, mas confesso que eu gostaria de ser uma pessoa com 4 dias, que trabalha 4 dias a semana. É, Sim. gostaria muito de chegar num dia aí e conseguir conquistar isso dentro do meu negócio. Mas aí uma Mas, reflexão que eu tenho aqui, e não sei se muito polêmica ou não. Eu fico pensando, tava vendo um podcast e aí a pessoa faz isso na empresa dela, né? A sexta é liberada. Só que nos dias da semana a pessoa trabalha mais para compensar a carga horária lá que tem que ter aqui no Brasil. Aí eu fico pensando isso, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente ter esse tempo a mais de descanso, mas até onde esse tempo a mais virá de descanso, se não vai vir uma cobrança maior nos outros dias, entende? Faz sentido? Eu acho sim, mas, desculpa, Fabiola, eu acho que isso vai depender também, e a Fabiola me confirma, né, do porte da empresa. Que eu acho que empresas menores é um pouco mais difícil, você trabalha com uma equipe reduzida, às vezes a carga de trabalho é um pouco maior mesmo, e aí você tem que fazer essa compensação.
Só que em empresas maiores, eu acho que você também tem a tendência de alguns cargos não terem tanto trabalho assim, as pessoas ficarem mais produtivas exatamente para dar conta de tudo, as reuniões que podem ficar mais curtas e mais objetivas. Eu acho que dependendo do porte da empresa, talvez você consiga focar mais nessa questão da performance, de aumentar a performance, não de aumentar, mas de melhorar como o trabalho é performado. Não sei se isso faz sentido. Para que a sexta-feira ou qualquer outro dia da semana seja livre. Não sei. Não, ser realmente livre não ser uma compensação, né? Porque se entrar numa lógica que você vai todos os dias trabalhar 14 horas para você folgar um dia, né? Você vai folgar o dia para desmaiar, de tanto, Eu falo, pelo tanto amor de Deus, me devolve esse dia aí, porque Me eu tô devolve esse dia. devolve esse dia. Mas aí eu acho que a gente entra para um movimento social que eu não sei se em qual patamar a gente está ali como sociedade, que é de eu como cliente não preciso ser atendido 24 dias por semana. Porque ao mesmo tempo que a mesma pessoa que muitas vezes fala assim, olha, eu Sim. gostaria de trabalhar 4 dias na semana, é aquela pessoa que se quiser comprar uma coisa, mandar um WhatsApp para a loja, no dia que a loja está fechada, ela já faz uma questão de que Porque não foi atendida e a pessoa não quer ganhar dinheiro. e a pessoa não quer ganhar dinheiro, porque dentro do mesmo ser humano, né? Do mesmo ser humano. Então, eu acho que isso dialoga muito como que a gente lida com essa nossa ansiedade de ser servido o tempo todo e de que a prestação de serviço, qualquer que seja eu comprar um produto, seja eu adquirir um serviço, etc., ela, ela precisa estar disponível o tempo todo. Porque se a gente quiser ter uma lógica social onde as pessoas têm tempo de descanso, mas ao mesmo tempo a gente quer ser servido o tempo todo sem pausa, essa conta não vai fechar. Eu acho que tem dois pontos que eu queria entrar antes da gente ir para o encerramento, né? Para o episódio também não ficar muito longo. O que você tem acompanhado, né, nos últimos meses, já desde o ano passado, a gente vê o número de demissões em massa de empresas mandando de uma vez só 70 funcionários embora, fechando escritórios, mandando todo mundo embora. Como que você enxerga esse movimento, né, das pessoas que acabaram caindo nesses layoffs com relação a repensar o trabalho? Cara, isso é super complexo, né? Porque quando a gente fala dessas questões do layoff, a gente está falando, na maioria das vezes, de empresas de tecnologia Sim. que inflacionaram o salário das pessoas. Então, olha, eu E estava tentaram um vendo crescimento muito acelerado também, né? um Tem crescimento muito muito isso. acelerado, né? Eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que, tipo, olha, consegui meu trabalho do sonho, estava trabalhando ali numa gigante da tecnologia, ganhando meus 30 mil reais por mês, e agora que eu fui desligada, isso não é mais uma realidade. Então, Nossa. qual que é o caminho para eu voltar para um outro padrão de vida, e não só para voltar para um outro padrão de vida, mas para convencer que uma empresa que ela pode me contratar por um valor Abaixo. justo, né, que seria o valor sem estar inflacionado, e que eu vou continuar ali, né? Ai, gente, o mercado é Então, muito complexo. É muito complexo. para algumas pessoas, isso realmente foi uma armadilha, né? Porque assim, porque a gente tem um movimento de tecnologia, tem escassez de mão de obra no mercado de profissionais de tecnologia. Por mais que se forme o tempo todo, principalmente de desenvolvedores, o mercado não dá conta de formar pessoas na velocidade que ele está crescendo. Só que de repente, não, eita, parou de crescer. E aí, o que eu faço com todas essas pessoas que eu inflacionei o trabalho e como que essa pessoa volta para o mercado depois de ter recebido literalmente o dobro do que o mercado paga para a função que ela exerce. Então, é bem complexa essa questão do cenário das empresas de tecnologia. Viu?
E aí você vai vendo por isso que RH é tão necessário, né? Uhum, Da pessoa entender todos esses cenários e onde que eu me encaixo nessas uhum, novas estruturas. Porque uhum. é como você falou, é complexo, né? Tipo, a gente tenta tornar a coisa mais simples para passar para o pessoal e tal, mas ao mesmo tempo é muita coisa, né? Muitas caixinhas assim precisam ser abertas, né? Porque, na verdade, o trabalho, ele está muito... É a forma como que a gente se relaciona com o mundo. E a forma que a gente se relaciona com o mundo, ela é múltipla. E dentro de um universo que tem um monte de variáveis também, né? Então, gente, não tem resposta exata, não tem fórmula mágica. Talvez o que tenha é a vida da gente navegando, percebendo onde a gente está e fazendo as nossas escolhas, né? Mas não Ai, tem que lindo. certeza. Então, vamos pegar então outra pergunta que vai entrar no mundo do complexo e que não vai ter resposta certa. Uhum, Nos últimos meses, acho que desde, não sei se começo do ano, final do ano passado, tem se falado muito mais sobre a inteligência artificial no mercado de trabalho. Teve uhum. aquele aplicativo que fazia Chat, fotos. não. Oi? Tem um que é Não, chat, não. tá falando agora? Esse eu já vou pegar, mas tinha um aplicativo que você subia uma foto sua e ele criava artes com a sua foto, e aí questionaram o trabalho artístico com relação à inteligência artificial. E agora a gente tem o chat GPT, se não me engano é Uhum, essa sigla, né? uhum, Que eu já salvei assim uma thread para estudar depois lá no Twitter, fala, cara, te ajuda a escrever e-mail, te ajuda a escrever proposta de vendas, te ajuda a traduzir texto, te ajuda. Cara, você quer saber uma receita com os ingredientes que você tem em casa, você põe lá e ele te dá uma receita muito bem explicada. Eu testei esses uhum, dias, foi maravilhoso. É, então eu vejo por um lado muitas pessoas dizendo a inteligência artificial vai ocupar lugar no mercado. E a gente sabe que vai. É a mesma coisa, né, com a tecnologia que pegou trabalhos muito, muito práticos, né, operacionais. E outras pessoas um pouco mais tranquilas, tipo, gente, não precisa ter medo da inteligência artificial, porque ainda tem o lado, a gente ainda tem o lado humano, mesmo da comunicação, da arte, enfim, outras questões. Queria saber a sua visão com relação à inteligência artificial, o chat GPT, enfim, no mercado de trabalho, com essa questão a carreiras. O que você acha que vai mudar, pelo menos assim, no próximo ano? Porque a gente está num estado tão incerto que falar uhum. as tendências para os próximos 5 anos não tem mais condições, né? Não, não tem. Os apocalípticos diriam que vai ter algum momento em que a inteligência artificial resolve tudo e o ser humano que tem uma renda vai jogar videogame, É. né? E vai ser isso que vai acontecer. Mas eu percebo bastante, assim, a necessidade de pessoas que consigam efetivamente tocar o sutil, que são coisas que a inteligência artificial não chega. Então, como a Jana disse, eu não sei pensar no que seriam para a próxima geração, mas pelo menos para agora, para quem está no mercado de trabalho, aproveite da sua condição humana, porque é aí que você, de alguma forma, se diferencia lá de qualquer tipo de inteligência artificial, né? Então, eu posso ter ali o aplicativo que vai fazer o retrato, mas talvez esse retrato não me toque da forma que um artista que fez ali a pintura, né? Então, eu posso ter a entrega, mas talvez eu não tenha a emoção. Uhum. E a gente vê E isso até no aumento de interesses por psicólogo, por Uhum, psicologia até, né? Porque é isso, uhum, não vai chegar, né? Então, a cada momento a gente precisa dessa estrutura, dessa base, para cuidar dessas outras coisas, né? Desses impactos que com a inteligência artificial a gente vai uhum. sofrer. sim, Exatamente, exatamente. Agora, o que vai ser para a próxima geração, gente, não tem ideia, tá? não dá mais para Não. especular, né? Olha, eu particularmente morro de medo de inteligência artificial. Não é essas que a gente está vendo aqui, não porque vai tomar empregos. Eu acredito, Stephen Hawking já avisou, então se ele está falando, eu acredito que
o mundo vai virar um grande eu robô e Uhum. eventualmente seremos dominados pela inteligência artificial. Eu só espero não estar viva quando isso acontecer. Cara, eu acho que se acontecer assim, vai ser. Porque já vários memes rodam na internet falando disso, né? Ah, a gente esperava que em 2022 a gente já tá como? Né? Com robô, com o Carro tudo desenho. voador. Hoje a gente está falando coisas assim óbvias que deviam, né, já ter sido resolvidas. É isso. Não sei, não sei. É. Enfim, eu fico cismada. Não sei o que É, vai vir antes, a revolução das máquinas ou o fim do mundo com o aquecimento global, né? eu prefiro imaginar um mundo dominado por gatos. Eu acho que seria, Amo! Quero! seria eles revolucionando, eles tomando poder. Tem até um episódio, para quem assistiu o Sandman, tem um Do episódio que os Sandman, eu gatos. pensei nele. Eu prefiro, dos cenários catastróficos, gente, eu prefiro ser subordinada a gatos. Então, acho que eu vou me apegar a essa fantasia, ao invés de Sim. ficar com medo da inteligência artificial. Eu vou me Nossa, colocar ali no lugar de subordinada de gatos e espero que isso seria aconteça. um cenário catastrófico também, hein? Eu pensando em obedecer meus gatos, gente do céu. Bom, a gente sempre encerra com uma conclusão e aí a gente coloca antes aqui algumas coisinhas. E hoje a gente não colocou nada, porque a gente queria muito sentir como que ia ser o papo e tal. Então, eu acho que a minha conclusão, e aí eu acho que cada uma pode, né, falar um pouquinho do que achou desse episódio, se pensou em alguma coisa diferente, sei lá. Eu acho que a minha conclusão é que a gente, cara, a gente sempre fala muito de olhar para dentro, né? E eu acho que é muito valorizar esse movimento de a gente estar conseguindo, né, ou numa bolha muito privilegiada, mas estar conseguindo repensar novas maneiras de trabalho e principalmente novas maneiras de vida, né? Porque trabalho é uma parte só. Então eu acho que é isso, assim, a gente ir repensando e procurar ajuda, procurar apoio de profissionais que já entendem, que já estão lá na frente, coisas que a gente não entendem, né? Então eu acho que é isso. Ai, cara, para mim, algo muito parecido, né, dentro dessa base de você olhar para dentro, repensar a sua vida, mas o que me pega mais, que eu acho muito legal, é esse processo de humanização da nossa relação com o trabalho. De a Sim. gente entender que nós somos seres humanos, da questão da produtividade, a questão da saúde, qualidade de vida, o tempo que passa com a família, essa questão de repensar se eu preciso mesmo fazer a mesma coisa a vida inteira, a gente buscar mais esse processo de felicidade. Não colocando a felicidade toda dentro do trabalho, mas também querendo encontrar um trabalho que faça mais feliz. Então, eu acho esses movimentos, mesmo que ainda dentro de uma bolha privilegiada, mas já é um começo, né? Você já tem alguns passos que estão acontecendo e que são importantes, né? Sim. Fabiola, você quer finalizar com alguma coisa? Alguma conclusão? Porque aí depois você vai ter a sua hora do jabá. É, Uhum. Eu gosto de pensar muito nessa relação com o trabalho, olhar esse movimento como um movimento que talvez a gente não vá usufruir de nada, mas que as próximas gerações pode ser que tenham alguma coisa muito, muito positiva, né? Alguma coisa está acontecendo. A gente não sabe para onde vai, mas eu gosto de ter a esperança de que em algum momento a gente mude a forma como que a gente se relaciona com o mundo, né? Tem uma citação do Eduardo Galeano que ele fala que a utopia ela serve para a gente, é um lugar inalcançável, só que ela serve exatamente para que a gente tenha algum lugar para ir e para a gente caminhar, né? Nossa, Então, eu gosto de pensar nisso, que esses movimentos de alguma forma eles vão chegar num lugar bacana, assim, em algum momento, né? Vai acontecer algo bom, mesmo que eu não esteja aqui para ver. ai, que amei. linda. Lindo. Amamos, amamos. Bom, Fabíola, então agora fala sobre o seu trabalho, venda seu peixe, fala suas redes sociais. Agora é sua Então, hora. então tá certo. Bom, eu vou falar especificamente do meu trabalho relacionado mais à questão de carreira. Então, eu tenho uma página, um perfil no Instagram que vai falar como Fabiola Oliveira Recolocação, tudo junto.
E aí, para as pessoas que quiserem consumir um conteúdo mais voltado para trabalho, mas sem romantização. Então, às vezes, eu vou para coisas mais práticas, eu vou falar um pouquinho ali de dica de currículo, dica de LinkedIn. Em outras vezes, eu vou brisar, vão ter ali perguntas sem respostas, mas justamente para a gente começar a pensar na nossa relação sobre o trabalho. Então, quem quiser consumir um conteúdo parecido, segue lá no Instagram, que eu sempre estou por lá. Maravilha. Lembrando que os links dela estão na descrição, está tudo lá bonitinho. E, gente, a Fabíola trabalha com essa mentoria de carreira, de recolocação, para quem estiver a fim de colocar o projeto, aquele plano B, transformar em um negócio e começar a trabalhar com serviços. Como especialista, eu convido vocês a conhecerem a minha consultoria do Brota para Fora. Em 3 etapas, eu ajudo você a estruturar todo o seu negócio, transformar essa sua ideia em um modelo de negócio, em um serviço, para que você consiga começar a colocar em prática, começar a testar e começar a vender, né? Monetizar todos os seus conhecimentos e as suas experiências. Os links estão na descrição. E para quem for ouvinte do podcast, eu tenho um presente, é só você ir lá falar comigo, fechando a consultoria, eu tenho um presente para vocês. E é isso. Arrasou, mulheres maravilhosas. Bom, muito obrigada, Fabíola, de verdade, foi muito bom ter você aqui. Eu acho que a impressão que eu tive é que você pode voltar mais vezes para a gente falar sobre, porque é tão profundo, né? E aí a gente quer entrar, não dá, porque, enfim, pode voltar mais vezes, pensar em outros temas também. Então, será muito bem-vinda. Muito obrigada por ter participado e amei. Imagina, eu super agradeço, meninas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Fabíola. Obrigada para todo mundo que escutou até o fim. Lembrando, a gente pede para vocês compartilharem esse episódio com quem está noiado com questão de carreira, com quem não está, para que fique noiado com questão de carreira. Compartilhem e lembrem de seguir o nosso programa, de dar uma notinha de 5 estrelas. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, Sobe a tchau. vinheta. Uhul!